Saudações aos presentes, saudações você de casa, mais uma aula de leis especiais e hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, talvez seja a lei que mais é alterada nos últimos anos, que é a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006. Todo mundo conhecia a Lei Maria da Penha pelo nome Maria da Penha, porque foi uma mulher que sofreu muita agressão. O Brasil foi condenado por organismos internacionais e em 2006 essa lei, ela teve uma série de revoluções, como, por exemplo, a criação de um juizado especial civil e criminal para proteger a mulher em caso de violência doméstica familiar. Atualmente, uma lei de 2025 textualmente colocou o nome da Lei Maria da Penha. O que era um apelido agora é o nome oficial, Lei Maria da Penha. Como nós temos algumas leis que são apelidadas, né? Por exemplo, a lei antifacção é chamada de Lei Raul Jungmann, que é homenagem a um parlamentar. Bom, essa lei, 11.340 de 2006, violência doméstica e familiar contra a mulher. E aqui, senhores, já há muito tempo, aplica-se todas as disposições da Lei Maria da Penha à mulher trans. Ou seja, aqui nós temos a aplicação de uma violência baseada no gênero, ou seja, não no gênero biológico, sim no gênero social, como a pessoa se apresenta. Então, hoje, uma mulher trans é uma mulher, acabou. É vítima de feminicídio, é vítima de descumprimento de medida protetiva com base no artigo 24 da Lei Maria da Penha. Tudo bem? Então, pode sofrer, por exemplo, o crime de violência psicológica contra a mulher. Então, aplica-se a Lei Maria da Penha à mulher trans, sim ou não? Sim. Em sua integralidade. Tá, o que essa lei trouxe de benefício? Ela criou um juizado especial, civil e criminal. Como assim juizado especial civil? É a vara de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quer pedir alimentos? Pode pedir lá. Quer pedir divórcio? Pode pedir lá. Quer pedir dissolução da união estável? Pode pedir lá. Só uma pegadinha que às vezes cai em prova, artigo 14. Esse juizado especial, criado lá em 2006, de violência doméstica familiar contra a mulher, ele não tem competência para partilha de bens. Então, é excluída a partilha de bens. Pode ter divórcio, pode ter dissolução da união estável, pode ter pedido de alimentos. A mulher não precisa entrar com uma ação no juízo civil, posteriormente pode ser tudo aqui nos juizados de violência doméstica familiar. E também tem uma competência criminal. Então, uma mulher foi vítima de feminicídio. O que é feminicídio? Matar uma mulher por razão de condição de sexo feminino. É crime doloso contra a vida, sim ou não, gente? Sim. Quem é que julga crime doloso contra a vida? Júri. Só que o júri, galera, tem um sistema bifásico, ou seja, tem duas fases. A primeira fase pode ser na vara de violência doméstica familiar contra a mulher. A segunda fase é que vai para o júri. Olha que interessante. Então, a mulher, por exemplo, é vítima de descumprimento de medida protetiva. Pode ir para esse juizado especializado. Além disso, a lei criou várias assistências. Aí você vai ler o artigo 8º e 9º da Lei Maria da Penha. Como, por exemplo, se a mulher foi servidora, ela tem direito à remoção da sua unidade de lotação. Ela tem direito de matricular os seus filhos independentemente de vaga naquela escola pública, por exemplo. Ela tem direito de ter uma estabilidade no trabalho dela, sendo seletista, por um prazo específico. Tudo isso é assistência jurídica, saúde. Leia, por favor, o artigo 8º e artigo 9º. E, obviamente, várias medidas protetivas de urgência na Lei Maria da Penha. Artigo 22, 23 e 24. Artigo 22. Medidas protetivas que obrigam o agressor. Por exemplo, afastamento. Talvez seja que todo mundo conhece, né? Proibição de contato. Suspensão do porte de arma. Tem muito agressor, ou agressora também, porque a mulher pode ser autora de violência doméstica, que tem porte de arma, pode ser suspenso. Então, o artigo 22 são medidas protetivas que obrigam o agressor a fazer alguma coisa. Já o artigo 23 são medidas protetivas que protegem a vítima, baseado na vítima. A vítima e os seus dependentes. Já o artigo 24 são medidas protetivas que querem proteger o patrimônio da vítima. Porque tem muito agressor por aí que, por exemplo, numa separação, ele começa a dilapidar os seus bens, vender o que ele tem, até para um eventual divórcio, a mulher não tem o quê? Direito. Olha como é importante, gente.
Muito importante, você concorda comigo? Então, 22, 23 e 24, medidas protetivas de urgência. E quem é que vai deferir essas medidas protetivas, gente? Juiz. Tudo bem? É o juiz. Nós temos um crime na Lei Maria da Penha, que é o artigo 24A. Descumprimento de medida protetiva. Há uma decisão judicial, e tem que ter uma decisão judicial, o agressor ou agressora é intimado dessa decisão judicial. E ele descumpre. Tem um crime específico para isso. Artigo 24A, pena de 2 a 5 anos. Proibir o contato. O cara foi lá na casa da mulher. Liga para o 90. Prisão em flagrante. Tudo bem? Gente, leia o artigo 24A. Você vai ver que essa medida protetiva pode ser concedida por um juízo civil, por um juízo criminal. E em caso de descumprimento, pena de 2 a 5. E se esse descumprimento for de monitoração eletrônica, senhores, artigo 22, inciso 8 ou 9, eu acho que é o 8, recentemente incluiu a monitoração eletrônica como uma forma de medida protetiva de urgência. E a mulher, ela vai ficar ali com rastreador. Olha que interessante, porque se o marido se aproximar, ela tem o quê? Ela tem essa percepção. Olha como é protetivo. Sabe que isso é importante? Porque se houver a monitoração eletrônica, 2026, tá? Monitoração eletrônica agora, tornozeleira, beleza? Expressamente é uma medida protetiva. Se descumprir, qual é o crime? Descumprimento de medida o quê? Olha a pena, 2 a 5, vai ter uma majorante. Essa majorante que você vai ler no artigo 24A, você vai antes da prova ou depois da prova? Depois da prova acho que não adianta muito, né? Você vai ler, vai ter uma majorante, só que essa majorante é de 2026, a pena vai ficar maior. É uma nova lei que melhora ou piora a situação do réu? Se a pena é maior, melhora ou piora? Ou nem melhor nem pior, melhor ou pior? Se é pior, retroage ou não retroage? Não retroage, não retroage. Ah! Sabe o que isso é interessante? Porque hoje, monitoração eletrônica, 22.8. O 8 é o 9, inciso 9 lá da Lei Maria da Penha. Hoje, 2026, é uma medida protetiva. Mas, ano passado, existia monitoração eletrônica. Só que se perguntava, poxa, não era medida protetiva. E se o cara descumprir a monitoração? Não tínhamos o crime de descumprimento de medida protetiva. O crime era um crime de desobediência lá do Código Penal com uma pena o quê? Bem menor. Agora é crime do artigo o quê? 24A, pena de 2 a 5 anos. 5 anos. Alberto, mas existem homens, eu não estou falando mulher trans, porque mulher trans é o quê? Mulher, acabou. É mulher. Mas existem homens cis, que se identificam como homens, estão numa relação de violência doméstica familiar. GBTI+, exemplo, homens cis que são gays, mas estão numa relação de vulnerabilidade. Isso chegou ao Supremo Tribunal Federal. Foi ajuizado, salvo engano, eu não sei se foi um MI, um mandado de injunção, ou uma ADI por omissão, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mas está no material. Fato é que a Constituição, no artigo 5º, fala que é proibida toda forma de discriminação. Se é proibida toda forma de discriminação, o legislador deve sim coibir medidas que visam, de certa forma, violar o direito desses homens que são vulneráveis. E nós não temos uma lei específica para esses homens. Você concorda? Nós temos homens que são cis, ou seja, que se identificam como homens, estão numa relação de violência o quê? Doméstica. E são vulneráveis. Por exemplo, são agredidos numa relação. Chegou o STF. Enquanto o legislador não legislar, esses homens podem se valer das medidas protetivas da lei o quê? Maria da Penha. Ah, leque, isso é antigo, hein? Você nem lembra o que é isso. Você nem lembra o que é isso. Então, esses homens, eles podem pedir essas medidas protetivas, sim ou não, gente? Sim, podem, por analogia. Agora, cuidado, por quê? Não se aplicam aspectos penais da Lei Maria da Penha. Como assim? Qual é o crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, pena de 2 a 5 anos? É descumprimento de medida protetiva imposta pelo juiz a uma o quê? Mulher. Tem um homem numa relação de violência doméstica familiar.
GBTI+, ele é vulnerável. Se vale das medidas protetivas, mas se for morto, não é feminicídio. Porque feminicídio é matar o quê? Mulher, ele é homem. Tá entendendo? Se houver descumprimento de medida protetiva, não vai ser o artigo o quê? 24A. Vai ser o outro que a gente vai ver. Mas o 24A não é, porque o 24A é direcionado à mulher. Casal hétero também? Alberto, esse casal aqui é que tipo de casal? São homens GBTI+, vulneráveis numa relação o quê? Doméstica. Eu vou aplicar o quê? Olha que pergunta boa. Vai ter prova oral na sua prova. Aplica-se a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, no caso de violência doméstica familiar a homens vulneráveis GBTI+, a Lei Maria da Penha, de forma completa e na sua inteireza, não. Mas aplica-se o quê? As medidas? Agora a lei inteira não. Tanto é, filho, que, por exemplo, se esse cara que pede medida protetiva, mas, por exemplo, ele é ameaçado e ameaça uma infração de menor potencial, o quê? Ofensivo, eu posso aplicar a esse homem a Lei 9.099, que é a lei do juizado. Se fosse mulher, eu não poderia aplicar, que a gente vai ver que o artigo 41 da Lei Maria da Penha fala que quando eu tenho violência doméstica familiar contra a mulher, eu não aplico a lei do juizado especial criminal e suas medidas despenalizadoras. Olha que foda. Por quê? Porque para esses homens aqui, eu vou aplicar apenas as medidas o quê? Protetivas. E os outros aspectos, eu não vou aplicar. Então eu vou aplicar a lei inteira ou só as medidas protetivas? Só as medidas protetivas. Tem diferença ou não tem? Uma baita diferença. Alberto, e se eu tenho uma criança e adolescente? Criança, 12 anos incompletos, adolescente entre 12 e 18. E eles estão numa relação de violência doméstica o quê? Essa criança e adolescente, eles têm o ECA, 8.069,90, e tem a Lei Henri Borel, que é a 14.344 de 2022. Aqui eu estou numa relação de violência doméstica familiar, mas aqui eu tenho criança e adolescente. Olha que interessante, se for uma menina, uma criança, uma adolescente, essa menina, por exemplo, é agredida pelo pai, pelo irmão, pelo tio, pelo avô. Tá entendendo isso ou não? Essa menina, 17 anos, ela tem a Lei Maria da Penha e a lei o quê? Henri Borel, além do ECA. Você está entendendo isso ou não? E posso trabalhar para essa menina todos os microsistemas de proteção. Tá me entendendo isso ou não, gente? Esses microsistemas se comunicam. Aqui, Lei Henri Borel, violência doméstica familiar em face de criança e adolescente. Você vai ver que essa lei de 2022, meio que abandonaram essa lei depois de 2022. A Lei Maria da Penha que todo ano é modificada, tá? Você vai ver que nessa lei Henri Borel não tem monitoração eletrônica. Mas monitoração eletrônica a gente tem na Lei Maria da Penha, ou não, gente? Sim. Eu posso aplicar, por analogia, essa medida protetiva da Lei Maria da Penha à Lei Henri Borel, sim ou não? Sim. Porque eu posso ter a comunicabilidade desses microsistemas de proteção. Lá na Lei Henri Borel, repito, violência doméstica familiar em face de criança e adolescente, você também tem medidas protetivas lá. Lá também tem um crime de descumprimento de medida protetiva. 2022, se você descumprir medida protetiva, na Lei Henri Borel, a pena máxima é de 2 anos. Artigo 25. Olha que estranho, né? Descumpriu medida protetiva da Lei Maria da Penha. Pena máxima o quê? 5 anos. Descumprir medida protetiva na Lei Henri Borel. Pena máxima o quê? 2 anos. Processo penal. Fudeu. Quem que pode arbitrar fiança no Brasil? Delegado pode? Sim ou não? Sim. Juiz pode? Sim ou não? Sim. Crime com pena até 4 anos, quem arbitra é o delegado, não é isso? Crime com a pena máxima acima de 4 anos, quem arbitra é quem? Então, até 4 anos, delegado. Acima de 4 anos, juiz. Agora, parceiro, furto de celular, 2026, a pena de 10 anos. Quem arbitra a fiança? Porra, furto de celular, cuidado, hein? Dá uma dica, ó. Quem vai arbitrar é o juiz. Esse crime aqui, descumprimento de medida protetiva na Lei Henri Borel, violência doméstica familiar, criança e adolescente. Tem a pena máxima de quê? 2 anos.
Mas se você for nesse artigo 25 da Lei Henri Borel, está lá. Quem arbitra a fiança nesse caso é o juiz. É uma exceção, né? Porque a pena máxima é inferior a 4 anos e quem arbitra é o juiz. Que em tese seria o quê? Tudo bem, gente? Beleza até aqui? Tá. Alberto, fala participativo. E se eu tenho homens e mulheres adultos vulneráveis? Eu não estou falando de mulher numa relação de violência doméstica. Se fosse isso, teria a Maria da Penha. Concorda comigo? Eu não estou falando de criança e adolescente numa relação doméstica, porque aí eu tenho a Lei Henri Borel. Eu estou falando de pessoa vulnerável, fora de uma relação doméstica. Homens e mulheres vulneráveis. Será que tem alguma lei para proteger essas pessoas vulneráveis? Bom, eu tenho que observar. Se for um idoso, tem o Estatuto do Idoso. Se for uma pessoa com deficiência, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tá, e se a pessoa não for idosa, não for pessoa com deficiência, não for uma mulher numa relação doméstica, não for criança e adolescente numa relação doméstica, mas for uma pessoa vulnerável, será que tem alguma coisa para essa pessoa? Pega o seu material. Em 2025, o Código de Processo Penal, lá no CPP, foi inserido o artigo 350-A. Veja, por favor, o artigo 350-A, está na página 1. Vê se está na página 1. Das medidas protetivas de urgência. Constatada a existência de indícios da prática de crime contra a dignidade sexual, o juiz poderá aplicar de imediato ao autor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Cara, então, ó, entre outras, são medidas protetivas de urgência em caso de crime contra a dignidade sexual, entre outras. O rol é exemplificativo. O juiz pode aplicar outras o quê? Medidas. Tá bom, Alberto, mas aqui tá falando de medida protetiva para certos crimes. Que crimes? Crimes contra a dignidade o quê? Sexual. Mas vai no parágrafo 6º do artigo 350-A do CPP. O disposto nesse artigo aplica-se ainda aos crimes. Opa, grifa aí, crimes. Aqui não fala que tipo de crime, né? Se fala o quê? Aos crimes. De crimes cuja vítima esteja em situação de... Opa, peraí. Então, se a vítima é vulnerável, irmão, ela vai ter a medida protetiva genérica lá do 350-A do CPP, sim ou não? Sim. Ah, então quando perguntarem para você, eu tenho um homem e uma mulher adulta, fora de uma relação doméstica, mas é uma pessoa o quê? Vulnerável. E ela é uma vítima de crime. Será que ela pode pedir medida protetiva, sim ou não? Sim. Mas vai ser com base em quê? No Código de Processo Penal. Tá me entendendo, sim ou não? Tá. E o juiz decidiu, aplicou a medida protetiva. O agressor ou a agressora descumpriu. Existe um crime, agora um crime no Código Penal, que é o crime do 338-A do Código Penal, que é o crime de descumprimento de medida protetiva genérico. É um crime que vem em 2025. Então, descumprir medida protetiva genericamente, pena de 2 a 5 anos. Veja se você entendeu o que eu estou falando, olha para cá. Entra na aula. Soltou uma Lei Maria da Penha. Descumpriu medida protetiva, qual vai ser o artigo, gente? 24A. Qual é a pena? 2 a 5. Em 2022, Lei Henri Borel, violência doméstica familiar contra criança e adolescente, descumpriu medida protetiva, qual é a pena máxima? Estranho, né? Estranho, né? Esqueceram do Henri Borel, esqueceram da criança e adolescente. Agora, se eu descumprir uma medida protetiva genérica, vai ser qual o artigo? 338 lá do Código Penal. Qual é a pena? 2 a 5. Muito doutrinador está falando o seguinte, olha, o que protege melhor a vítima? Uma pena de 2 a 5 ou de 3 meses a 2 anos? 2 a 5. Então, muito doutrinador está falando o seguinte, olha, se eu tenho uma medida protetiva com base na Lei Henri Borel, em caso de descumprimento, não deveria aplicar o 25 da Henri Borel, que tem a pena o quê? Menor do que o artigo
338A, que ele é mais protetivo para a vítima. Faz sentido ou não faz sentido? Faz sentido. Lei Henri Borel, 2022. Esse crime de descumprimento genérico, 2025. Faz muito sentido. Faz ou não faz? Faz sentido. Vem contigo. Violência doméstica familiar, homens, GBTI+, vulneráveis. Ele tem direito à medida protetiva da Lei Maria da Penha, sim ou não? Sim. Aplica os aspectos penais? Se ele for morto, vai ser feminicídio ou homicídio? Homicídio. Se houver descumprimento dessa medida protetiva, qual o crime que vai ser? O 24A? Não. Porque o 24A é crime de descumprimento de medida protetiva contra a... O crime vai ser qual é? 338A do Código Penal. Aí tá lá, letra A, artigo 24A da Lei Maria da Penha. Letra B, 338 do Código Penal. Faz sentido ou não faz sentido? Faz sentido. Entendi. Alberto, qual a natureza jurídica da medida protetiva? Galera, é uma tutela inibitória. O que é inibição? Quando você fica inibido, você quer fazer algo ou não quer fazer? Não quero fazer. Concorda? Então é tutela inibitória. O que significa isso? Galera, a medida protetiva ela é desvinculada do processo originário. Então, como é que isso vai cair em trova? Foi instaurado um inquérito policial com base na Lei Maria da Penha. Tudo bem? Só que o inquérito foi arquivado. O inquérito foi arquivado. Automaticamente, a medida protetiva vai ser extinta também, sim ou não? Não. Por quê? Porque a medida protetiva é uma coisa, o processo é outra. Então, a tutela inibitória, que é a natureza da medida protetiva, fala que a medida protetiva é autônoma. Ou seja, ela é desvinculada do processo de uma persecução civil criminal. Foi arquivado o inquérito, posso ter medida protetiva, sim ou não? Sim. Independe de registro de ocorrência, olha só que pergunta boa. Maria foi vítima de violência doméstica, porém ela não registrou ocorrência. Mesmo assim, ela pode pedir medida protetiva, sim ou não? Sim. É porque na prática as pessoas sempre registram, né? Mas independe de registro. Qual é o prazo da medida protetiva? Prazo de duração? 30 dias, 60 dias e 90 dias? 30, 60 ou 90? Não tem prazo de duração, porque ela vai perdurar enquanto houver risco. A natureza tutela de inibição. Ou seja, tem risco, tem medida o quê? Protetiva. Alguns juízes fazem o seguinte, ó, eles colocam prazo mínimo, mas prazo mínimo para reavaliar. Daqui a 60 dias eu vou intimar a vítima de novo para ver se ela está correndo risco ou não. Mas aí tudo bem. Não pode ter prazo o quê? Máximo. Você está aqui? Não, porque aquela medida ela pode ser reavaliada para saber se tem risco ou não. E outra coisa, quando aquela medida protetiva é extinta, ele tem que intimar a vítima. Tem ou não tem, gente? Sim. Para ver se realmente aquela proteção ou válida ou inválida. Alberto, mas no meu caso, no caso de um colega não foi assim, mas na prova você vai marcar o quê? Isso aqui. Tudo bem, gente? Perfeito? Alberto, tem uma medida protetiva de urgência. A que mais é badalada é o afastamento, né? Afastamento, proibição de contato. Só que o agressor, ele mantém o contato ou não mantém? Mantém. Mas às vezes, a vítima fala, vem aqui em casa. Pô, mas eu tenho uma medida protetiva. Não, isso aí foi passado. Agora eu quero me reconciliar com você. E o cara vai. Você tá entendendo, sim ou não? Eu falo, cara, mas a gente vai ver que a Lei Maria da Penha, que é o nosso principal foco, gente, é uma lei que é aplicada, por exemplo, e independe de orientação sexual. Pode ser uma relação homoafetiva feminina. 2 mulheres que namoram e uma é agressora. Independe de orientação sexual. Você vai ver que a Lei Maria da Penha é aplicada, por exemplo, num tio com a sobrinha. Que é aplicada, por exemplo, numa empregada doméstica que mora ali naquele espaço caseiro. Numa relação do BBB. Se você soubesse quem você é. BBB, tem casal ali? Volta e meia, não tem? A Polícia Civil entrando lá, aqui do Rio de Janeiro. Porque era espaço de convivência. Tem casal ali, pode ser aplicado ex-namorado.
Mas por que eu estou falando isso? Porque a minha pergunta é, o consentimento da vítima afasta o crime? Tu tá me entendendo, ou não? Tem medida protetiva. Mas eu, não, vem pra cá, não tem problema nenhum. Tô te chamando, porra. Na prática, vai ou não vai? Não vai. Não vai. Quem falou não vai furada, provavelmente cumpriu 24 atos. É? Não vai. Agora, há uma divergência doutrinária se esse consentimento ele afasta a tipicidade do crime ou não. Sabe por quê? Quem dá a ordem? O juiz, você concorda comigo? Mas a vítima direta e imediata é a mulher, no caso da Maria da Penha, você concorda comigo? Então a primeira corrente fala o seguinte, e você que vai fazer prova aqui no Rio de Janeiro para a Polícia Civil, você tem que marcar a primeira corrente. Porque Polícia Civil Rio de Janeiro fala o seguinte, o consentimento da vítima afasta o dolo de descumprir a medida. O Estado não pode ser paternalista ao ponto de querer mais do que uma vítima adulta e tirar o seu poder de autodeterminação. Você está entendendo? Tem decisão do STJ nesse sentido, inclusive. Agora, tem uma segunda corrente, que fala o seguinte, olha, aqui tudo bem, a mulher é a vítima, no caso da Maria da Penha, mas também é vítima a administração da justiça. Na medida que o juiz dá uma ordem e o agressor ou agressora descumpre, não é só a vítima ali que está sendo ofendida, é a própria ordem o quê? Judicial. Também tem decisão do STJ. Aqui você vai fazer prova no Rio de Janeiro, eu tenho uma tendência a marcar a primeira corrente. Tudo bem, gente? Beleza? Alberto, qual prevalece? Tem decisão para tudo quanto é lado, tá bom? Mas há uma tendência a marcar a primeira corrente. Legal. Aí eu vou para o artigo 5º da Lei Maria da Penha. O artigo 5º da Lei Maria da Penha fala do que é violência doméstica familiar e você pega o seu material e veja aí onde está o artigo 5º e canta o número da página para mim. Página 2. O que é uma violência baseada no gênero? Porque se tiver no artigo 5º, aplica a Lei Maria da Penha. Se aplica a Lei Maria da Penha, tudo que eu vou falar para você, todos os consectários lógicos, medidas descriminalizadoras, proibições, vai ser aplicado. Bom, é uma violência baseada no gênero, que cause morte, lesão, etc. No âmbito da unidade doméstica. O que é o âmbito da unidade doméstica? Você vai ler. Aqui, inclusive, esporadicamente agregado. Aqui é o espaço caseiro. Unidade doméstica, espaço caseiro. Aqui entra a empregada doméstica. Aqui entra o BBB. Aqui é espaço caseiro. Artigo 5º, inciso 2. No âmbito da família. O que é família? Pessoas que são ou se consideram aparentados por laços naturais, sangue, ou por afinidade. O que é afinidade? São os parentes do seu cônjuge. Entra aqui a sogra, que pode se valer da Lei Maria da Penha. Tá bom? Ou por vontade expressa. Aqui entra o namoro. Inciso 3. Em qualquer relação íntima de afeto. O namoro também está aqui, né? Que o agressor conviva ou tenha convivido. Ex-namorado. Ex-companheiro. Ex-marido, mulher. Independentemente de habitação. Você concorda que tem aí, ó, unidade doméstica, âmbito da família e relação de afeto, sim ou não? Sim. Quantos incisos nós temos? 3. O único inciso que fala que independe de coabitação é o inciso o quê? 3. Aí, galera, muita gente falava, levanta a cabeça. Poxa, então só no inciso 3, que é na relação íntima de afeto, é que eu não preciso de coabitação. Aqui eu preciso. Não. O STJ, ele promulgou aqui a súmula 600, que fala o seguinte, ó, que essas relações, no inciso 1, 2 e 3, independem de coabitação. Então, essa súmula, está aqui a súmula 600, para a configuração da violência doméstica, não se exige coabitação entre autor e vítima. Não é falar sexo dos anjos, não é falar a mesma coisa que a lei falou. Porque como ele fala que independe de coabitação, não é só o inciso 3, é em todos o quê? Os incisos. Tudo bem? E você tem que tomar cuidado também com o artigo 40A da Lei Maria da Penha, que ela fala o seguinte, que essa lei será aplicada a todas as situações previstas no artigo 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos da violência ou da condição entre ofensor e ofendida. Então, olha só, tem unidade doméstica, âmbito da família, relação íntima de afeto, aplica a Lei Maria da Penha, independe do motivo. Isso é muito criticado, irmão. Isso é muito criticado.
Para você que fazer uma prova de carreira policial, não vou aprofundar muito. Mas, para carreiras jurídicas, um filho está em casa e está jogando videogame. A mãe tira o videogame dele, entendeu, senhor não? Beleza? Ele vai e mata a mãe. Tudo bem? Isso seria feminicídio. Por quê? Por estar numa violação de violência doméstica familiar contra a mulher. Só que na boa, matei a mãe, 13 anos, porque ela não deixou ele dar videogame. Isso para você é matar a mulher porque ela é mulher? É uma relação de ódio e misoginia? Isso é homicídio? Isso é homicídio por motivo que fútil, cara. Tu tá me ofendendo? Fútil. O artigo 40A praticamente coloca a Lei Maria da Penha em todos os casos do artigo 5º, inciso 1, 2 e 3. Numa prova que não seja aqui no Rio de Janeiro, quando eu falo Rio de Janeiro, é Polícia Civil, tá? Esse exemplo que eu falei do filho jogando videogame que mata a mãe, você tem que colocar o quê? Feminino? Tudo. Tá? Porque aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma doutrina que fala o seguinte, olha, para aplicar a Lei Maria da Penha, irmão, isso vai ver que feminicídio é matar a mulher por razão de condição de sexo feminino. O que é condição de sexo feminino? Violência doméstica familiar contra a mulher ou menosprezo contra a mulher. Tudo bem? Você tem que ter o quê? Essa subjugação da mulher. O marido tá jogando videogame. Não tem nada mais broxante que o cara 30 a mais jogando videogame. Porra, velho. Vai sair GTA 6 agora. Vai ver o gráfico. Pica. Ó. O cara tá jogando videogame, a mulher fala pra ele, me ajuda a lavar a louça. Ele não é você a mulher, você tem que lavar a louça mesmo. Pá! Aqui tem subjugação, sim ou não? Sim. É diferente o caso do Freni e o caso o quê? Do marido. Você concorda comigo? Tudo bem? Mas para a tua prova, porque a gente se propõe aqui, você vai marcar que vai ser aplicada a Lei Maria da Penha, independe do motivo. Se eu tiver o quê? O artigo 5º. Por quê? Porque aqui mulher, galera, a presunção de violência é absoluta. Porra, a mulher, ela é do BOP. Tudo bem? Ela é do BOP. E houve uma violência aqui nos moldes do artigo 5º. Aplica a Lei Maria da Penha, sim ou não? Sim. Pô, mas ela é sinistra. Não importa. Aqui a presunção de vulnerabilidade é absoluta. Tá bom, gente? Beleza? Tá. E se tiver uma violência fora do artigo 5º contra a mulher? Exemplo, uma relação de trabalho. Não é unidade doméstica. Não é família. Não tem relação de afeto. Que se tivesse, seria a Lei Maria da Penha. Entendeu? Relação de trabalho. Por exemplo, eu tenho uma colega de trabalho e eu agredi essa colega de trabalho. Tá entendendo? Por quê? Eu não vou com a cara dela. Não tem relação de afeto, não tem unidade doméstica, não tem âmbito da família. Aplica a Lei Maria da Penha, sim ou não? Sim. Não aplica a Lei Maria da Penha para a primeira ocorrente. Por quê? A Lei Maria da Penha está ali seguinte, ó. Para aplicar a Lei Maria da Penha, medida protetiva, tudo bem? Para aplicar a Lei Maria da Penha, eu tenho o quê? Que está numa relação de unidade doméstica, âmbito da família, ou numa relação íntima de afeto. Isso pode ser um crime lá no Código Penal, você está entendendo? Isso é um menosprezo à condição de mulher. Mas não é uma violência doméstica familiar contra a... O que é uma violência doméstica familiar contra a mulher? Unidade doméstica, espaço caseiro, âmbito da família ou relação de afeto. Eu pratiquei uma lesão corporal em face de uma mulher. Mas não é uma violência doméstica familiar contra a mulher. Você está entendendo a diferença, gente, sim ou não? Primeira corrente. Se tiver fora do artigo 5º, exemplo, trabalho, não aplica a lei, Maria já tem. Tá, e se essa mulher vulnerável quiser alguma medida protetiva, ela vai para onde? Código de Processo Penal ou Código Penal. Tá me entendendo? Agora, uma segunda corrente fala o seguinte. Existe um tratado internacional que coíbe violência doméstica familiar contra a mulher que o Brasil é signatário. E esse tratado é de direitos humanos. É a Convenção de Belém do Pará. Olha para cá, agora é direitos humanos. E você sabe mais do que eu. O que é isso aqui? Você fala que é um triângulo, vai embora. O que é isso aqui? É a pirâmide de Kelsen, onde você tem a hierarquia das normas, não é isso? No topo da pirâmide você tem o quê? A Constituição. Também tem os tratados internacionais de direitos humanos aprovados com coro de emenda constitucional. Dos turnos e 3 quintos. Aqui é uma lei de primeiro nível.
Todo mundo tá aqui embaixo, tem que respeitar esses caras. Tem ou não tem? Sim. Em segundo nível, você tem o quê? Os tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados com quórum de emenda, que tem status summa-te, ou seja, abaixo da Constituição, mas acima das leis. E tem o terceiro nível, que são as leis normais. Exemplo, a Lei Maria... Meu Deus, caraca, moleque, que dia que é isso? Você tem um tratado que o Brasil assinou. E nesse tratado que o Brasil assinou, olha de direitos humanos. Que não foi aprovado com quórum especial. Então ele é primeiro, segundo ou terceiro nível? Segundo nível. E lá tem o artigo 2º dessa Convenção do Belém do Pará. E fala o seguinte, sabe o que é violência doméstica familiar contra a mulher? Também uma relação de... Caraca, então por esse tratado, ele é mais protetivo do que a lei de... Maria da Penha, você faz um controle de convencionalidade. Puta que pariu, tu bota isso na prova, irmão. Tu entra como um coronel da polícia. Tá me entendendo, senhor? É uma corrente boa. Primeira corrente, não. Aplica o artigo 5º. Segunda corrente, sim. Aplica o quê? A convenção de... Bacana. Quais são as formas de violência contra a mulher? Aí você vai ver. Esse rol é exemplificativo, tá? Você tem violência física, psicológica, patrimonial, sexual, moral e a vicária. Vicária foi inserida agora, mas já existia violência vicária, até porque o rol não é taxativo, o rol é o quê? Quer ver uma violência que não está aqui? Violência política. Injúria contra a mulher num âmbito político. Tem violência política. Aqui o rol, ele é o quê? Exemplificativo, mas na prova ele cobra que você sabe o rol que está escrito, mas sabe que é exemplificativo. Por que é exemplificativo? Porque tu vai no artigo 7, não está assim, ó. Se é violência, são espécies de violência doméstica familiar contra a mulher, entre outros. Se é entre outros opostos, tem o quê? Outras violências. O que é a violência física? Porra, é aquela que vai ofender a integridade daquela mulher. Desde o artigo 21 da Lei de Contravenção Penal, que é vias de fato é tudo aquilo que não é lesão. Então, um empurrão que não gera lesão, um puxão de cabelo que não gera lesão, porque se gerar lesão, é lesão o quê? Isso é vias de fato. Um tapa na cara que não gera lesão, é vias de fato, é contravenção penal. Até um feminicídio, é violência física. Violência psicológica, é tudo aquilo que causa dano emocional. Aí você tem um crime, esse crime aqui a gente vai falar hoje, se der tempo, que é o crime de violência psicológica contra a mulher. 147B do Código Penal. Esse crime, galera, é um crime habitual. Por quê? Como você fala de violência psicológica contra a mulher, 147B, a ação penal é pública incondicionada, crime habitual, exige reiteração. Você tem a prática de vários atos em que a mulher perde a sua personalidade. Aqui é violência psicológica contra a mulher. Esse crime, a vítima apenas é a mulher. Crime habitual. Esse crime de violência psicológica contra a mulher, que a ação penal é pública e incondicionada. Peraí, quando a ação penal é pública e incondicionada, se o delegado souber o que está acontecendo, em tese, ele tem que instaurar um procedimento, sim ou não? Sim. O NP, tendo justa causa, tem que promover a ação penal pública, sim ou não? Sim. A vítima não precisa autorizar. Esse crime de violência psicológica contra a mulher causa dano emocional, crime habitual, exige reiteração de atos. Você vai estudar comigo no momento oportuno, ele teve até uma majorante em 2025, se o indivíduo usa inteligência artificial ou outro dispositivo, como, por exemplo, no indivíduo que tem uma mulher que é evangélica e ele é de uma religião de matriz africana. E ele faz, por várias vezes, cópia daquela mulher em um ritual de candomblé e fala, se você não mudar de religião, eu vou expor você. Isso causa um dano emocional. Violência psicológica contra a mulher, majorada porque o uso de inteligência artificial. Tá na moda ou não tá na moda, gente, isso? Muito na moda. Tem várias violências psicológicas, essa é uma delas. Violência patrimonial, furto. Outra, estelionato sentimental. Tem isso ou não tem, gente? Ô, meu amor, tô sem dinheiro, pode depositar aqui, o cara some. Tem ou não tem, gente?
Supressão de documento é violência patrimonial. Hein? O cara pergunta, tá lá. Você vai ler o artigo 7º. Antes da prova ou depois da prova? Antes da prova. Você pode até ir embora aqui da minha casa, mas seus documentos ficam comigo. Não tem, gente. Reter documento é um crime. 305 Código Penal. Uma violência o quê? Patrimonial. Violência sexual. Estupro de vulnerável. Importunação sexual. Violência moral, cuidado. Injúria, difamação e calúnia. É violência moral. Não fala que é violência psicológica, hein? Crime contra a honra é violência o quê? Moral. E a violência vicária? Esse eu quero que você pegue aí o seu material. O que é violência vicária? Vamos lá. Violência vicária. Qual é a página que está aí? Página 3. Olha só. O que é violência vicária? Entendido como qualquer forma de violência praticada contra quem? Descendente, filho, neto, bisneto, ascendente, pai, avô, bisavô, dependente, enteado, parente, pessoa sob sua guarda ou responsabilidade direta da mulher ou pessoa sob a sua rede de apoio com vista a atingir a mulher. Aqui a violência é contra uma pessoa importante para a mulher. É ou não é, gente? Sim. Então, o pai matou o filho do casal para atingir a mulher. É uma violência vicária, sim ou não? Sim. Além de ser uma violência vicária, porque matou um descendente, tem um crime no Código Penal que eu coloquei aí para você abaixo, que é o crime de vicaricídio. Vicaricídio é o quê? É matar quem a mulher ama, aspas. Olha o artigo 121b do Código Penal. Matar quem? Descendente, ascendente, dependente, enteado, pessoa sob sua guarda ou responsabilidade direta da... Com fim o quê? De causar sofrimento, punição e controle no contexto de uma violência doméstica o quê? Familiar. Levanta a cabeça, segura a mão, respira, confia em mim. O pai mata o filho da mulher. É uma violência vicária, sim ou não? Sim. É um vicaricídio, sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele está matando o quê? Um descendente daquela mulher. Você está comigo até aqui, sim ou não, gente? Sim. Vê se no vicaricídio, no 121b do Código Penal, tem parente e pessoa da rede de apoio. Tem? Não, no crime de vicaricídio, não na violência vicária. Ó, uma coisa é violência vicária. Outra coisa é o crime de vicaricídio. Vê se no crime de vicaricídio tem parente ou pessoa da sua rede de apoio. Vamos lá. Tem matar quem? Descendente, ascendente, dependente, enteado, pessoa sob sua guarda ou responsabilidade direta da mulher. Tem parente, pessoa da rede de apoio? Então olha pra cá. Caraca, fala muito esse professor, puta que pariu. Não tô entendendo nada. Eu matei a psicóloga de uma mulher. Tudo bem? A psicóloga é uma pessoa da rede de apoio, sim ou não? Eu pratiquei uma violência vicária, sim ou não? Sim. Ela pode pedir uma medida protetiva, sim ou não? Sim. Agora eu pratiquei um vicaricídio. Por quê? Porque não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Você não pode fazer uma analogia? Então eu pratiquei um homicídio. Você está entendendo? Por quê? Eu matei uma pessoa da rede de apoio. É uma violência vicária. Ela pode pedir medida protetiva, mas não é vicário, porque no vicaricídio, 121b do Código Penal, não tem parente nem pessoa de sua rede o quê? De apoio. Baita questão o quê? De prova. Tá me entendendo, sim ou não, gente? Beleza? Agora, cuidado com o parente, né? Porque se o parente estiver na responsabilidade direta da mulher, aí pode ser vicaricídio, porque o 121b fala de pessoa da responsabilidade direta da mulher. Você entendeu até aqui? Tudo bem? Levanta a cabeça, segura a mão, confia em mim. Lembra que no começo da aula, olha para cá, eu falei que medida protetiva pode ter, na Lei Maria da Penha, artigo 22, 23 e 24. Se eu descumprir, na Lei Maria da Penha, é o crime do artigo 24. E eu posso ter outras medidas protetivas. Posso estar na Lei Henri Borel, sim ou não? Sim.
Posso ter o CPP, sim ou não? Sim. Por que eu estou falando isso? Vem para cá. 121A do Código Penal. O que é o 121A? É o crime de feminicídio. O que é feminicídio? Feminicídio, vai lá embaixo aí do vicaricídio. É matar mulher por razão de condição de sexo o quê? Feminino. Tá, e o que é isso? Olha o parágrafo primeiro. Considera-se que a razão de condição do sexo feminino quando o crime. Inciso 1, violência doméstica o quê? Inciso 2, menosprezo à discriminação à mulher. Então, peraí. Peraí. Você concorda que o feminicídio é o quê? Ou eu mato por uma questão de violência doméstica familiar. O que é violência doméstica familiar? A aplicação da Lei Maria da Penha. Você concorda comigo, sim ou não, gente? Sim. Ou eu mato alguém por menosprezo à condição o quê? Da mulher. Se eu matar, por exemplo, Tício matou a esposa porque ela não quer voltar para ele. Isso é um feminicídio, sim ou não? Sim. Tício matou a colega de trabalho. Por quê? Porque ele não aceita que ela lhe dê ordens. Isso é um feminicídio, sim ou não? Sim. Mas não porque é uma violência doméstica, é porque é uma relação de menosprezo. Na primeira hipótese, se for uma tentativa de feminicídio, essa mulher pode pedir medida protetiva. Pode ou não pode? Pode. Com base na lei que? Maria da Penha. Na segunda hipótese, menosprezo, essa mulher pode pedir medida protetiva, mas não com base o quê? Na lei? Maria da Penha. Porque não é uma violência o quê? Doméstica familiar. Tanto que a doutrina fala que esse feminicídio aqui é chamado de feminicídio íntimo, porque é uma relação de violência o quê? Doméstica. E esse aqui é o feminicídio não íntimo. Por quê? Porque não tem uma relação de violência o quê? Doméstica. Não sei se já ouviu essa expressão. Feminicídio íntimo e feminicídio não íntimo. Até que se dá comigo, sim ou não, gente? Beleza? Tá. Ainda no feminicídio, que é matar mulher, uma questão de violência doméstica ou por menosprezo, você tem o parágrafo único. É parágrafo único, não, é parágrafo segundo, tá? Você tem o parágrafo segundo. Vê se é o parágrafo segundo, inciso 3. A pena do feminicídio é majorada de 1/3 à metade se esse feminicídio ele ocorrer em descumprimento de uma medida protetiva da lei o quê? Maria da Penha. Então eu tenho feminicídio e eu descumpri uma medida protetiva na Lei Maria da Penha. Mas não é qualquer medida protetiva. É a medida protetiva na Lei Maria da Penha do artigo 22, inciso 1, 2 e 3. Esse feminicídio em descumprimento da medida protetiva na Lei Maria da Penha, que não é qualquer descumprimento, é o descumprimento específico, 22, inciso 1, 2 e 3. Ele vai ser um feminicídio simples, pena de 20 a 40, ou majorado, 20 a 40 mais 1/3 a metade. Simples ou majorado? Majorado. Até aqui você entendeu, sim ou não? Sim. Olha que interessante. Situação A. O indivíduo matou uma mulher, feminicídio. Pelo descumprimento de medida protetiva da Lei Maria da Penha, artigo 22 da Lei Maria da Penha, inciso 1, 2 e 3. Ele vai responder por feminicídio majorado. Mas ele não vai responder por descumprimento de medida protetiva. Por que não? Porque, gente, presta atenção. Você sabe que a pessoa não pode ser processada, punida 2 vezes pelo mesmo quê? Fato. Não é isso? O fato de descumprir essas medidas protetivas aqui já majora o feminicídio. Se já majora o feminicídio, não pode majorar o feminicídio e, ao mesmo tempo, constituir um novo crime. Porque seria o quê? Dis idem. Ele estaria sendo punido 2 vezes pelo mesmo fato. A primeira vez, descumprir essa medida protetiva majorava a pena e a segunda vez constituía um novo quê? Crime. É como o teu professor explica o bis in idem, ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Ele te dá um exemplo, olha, eu matei alguém. Tá, aí isso aqui na verdade a pessoa não morreu. Ela tá viva, mas eu fui condenado. Eu posso cumprir a pena de novo? Não, se eu matar... Não, isso é exemplo de merda. Óbvio que se você não vai cumprir pelo mesmo fato 2 penas. Isso é ridículo.
que é bis in idem? O fato, ele não pode apenar a conduta 2 vezes. Então, se eu mato uma mulher numa razão de condição de sexo feminino e descumpro essas medidas aqui, eu só respondo pelo feminicídio majorado. E isso aqui, o descumprimento fica absorvido pelo princípio da consunção. Eu não vou responder porque seria um bis in idem. Agora podemos o seguinte, olha a situação B. O agressor comete um feminicídio. Só que ele descumpre outras medidas protetivas. Fora do artigo 21, inciso 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha. Você entendeu essa situação, gente? Lei Maria da Penha. Tem medida protetiva do artigo 22, 23 e 24. Só majora o feminicídio se ele descumprir medida protetiva do artigo 22, inciso 1, 2 e 3. Não está escrito isso, sim ou não, gente? Sim. O juiz determinou a monitoração eletrônica. É uma medida protetiva, sim ou não? Sim. Que está no artigo 22, inciso 8. Então não está no 22, inciso 1, 2 e 3. Você vai entendendo? Aqui a situação é diferente. É diferente ou não é? Sim. Esse cara descumpriu a monitoração eletrônica, que está no 22.8, e matou a mulher. Ele responde pelo feminicídio, sim ou não? Sim. Mas ele responde pelo feminicídio simples. Pena de 20 a 40. E pode responder também pelo artigo 24A da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque ele está descumprindo outras medidas protetivas que não essas aqui. Alberto, não entendi. Só grava essa porra e não vai cair não. Tá bom? Se você for no vicaricídio é diferente, tá? O vicaricídio, dá uma olhada aí, 121B, parágrafo único. Vicaricídio a pena também é de 20 a 40 anos e tem majorante de 1/3 a metade. Mas a majorante no vicaricídio, que é matar quem a mulher ama, é se a pessoa descumprir medida o quê? Protetiva. Não fala qual medida protetiva, fala o quê? Descumprir medida protetiva. Qualquer delas. Então, se o pai mata o filho da mulher e a medida protetiva era com base na lei, por exemplo, em Iriboré, ele só responde pelo vicaricídio majorado e não responde pelo descumprimento. Porque aqui só fala o quê? Descumprir medidas protetivas. É o quê? É quarto? Aqui é inciso 4º. Retifica aí. Você vê isso melhor quando você estuda os crimes contra a vida. Pô, Alberto, legal. Como é que é a temática dessas medidas protetivas? Quem concede medida protetiva é o juiz, tá? Só que tem duas que você tem que tomar cuidado, que é o afastamento do lar e a monitoração eletrônica. Quando a gente fala de afastamento do lar, artigo 12C da Lei Maria da Penha. Há um risco iminente. Quem concede afastamento do lar? O juiz. Não tendo o juiz na hora, o delegado pode conceder. Não tendo o delegado, o policial vai conceder. Isso havendo o quê? Risco. Não é que o delegado pode conceder todas as medidas protetivas. Tem várias. Por exemplo, alimentos provisórios é medida protetiva. Suspensão do porte de arma é medida protetiva. Tudo bem? Essa medida de afastamento, quem concede é o juiz. Mas não tendo o juiz, o delegado. Não tendo delegado, é policial. Não é qualquer medida. Qual é a medida, gente? Afastamento do lar. Alberto, que policial é esse? Doutrina, civil ou militar? Mas na prática vai ser um policial civil, porque isso vai parar onde? Na delegacia. Guarda municipal, não. MP, também não. É o quê? Policial. Tá bom? Civil ou militar. O delegado, o policial determinaram o afastamento. Uma pergunta sacana que eu já vi numa prova da Guarda Municipal. Não tinha juiz da comarca. Quem é que vai determinar o afastamento, gente? Delegado. Aí ele determinou o afastamento. Tudo bem? Mas aí Maria tem. O camarada foi, descumpriu ali 2 horas depois e se aproximou da mulher. Entendeu? Tem crime de descumprimento de medida protetiva? Bem, o artigo 24A é descumprimento de medida o quê? Protetiva. Mas se você falar no 24A, é descumprir medida protetiva por ordem judicial.
Olha pra cá. Vem pra cá. Você entendeu, né? Ó. Quem é que vai determinar afastamento lá, gente? O juiz. Se não tiver juiz, delegado. Se não tiver delegado, policial. Então determinou foi o delegado. Entendeu assim ou não? 2 horas depois, o cara descumpriu uma ordem do delegado. Vai ter 24 horas? Não vai ter. Não há crime sem letra que defina, não há pena sem prévia combinação dela. Você não pode fazer uma analogia e malum partem. Porque o direito penal, ele é pautado no princípio da legalidade. E a legalidade, ela é estrita, certa. Ou seja, você não pode estender condutas que a legislação processual, que a legislação penal não estendeu. Tá, e se o polo policial concederem essa medida, em 24 horas comunicam ao juiz, para ver se ele mantém o afastamento ou não. E o juiz tem 24 horas para decidir. Ele decidindo, comunica o MP imediatamente. Aí vamos lá, um juiz em 24 horas decidiu e manteve o afastamento. Aí o cara descumpriu, vai ter 24 horas? Sim ou não? Sim, porque aí vai ter uma ordem. Tá me entendendo, senhor? Recentemente, monitoração eletrônica, artigo 12D. É uma medida protetiva, sim ou não? Sim. Artigo 12D da Lei Maria da Penha. Quem concede? Juiz. Não tendo juiz? Delegado. Não tendo delegado? Arruma um delegado. Porque não pode ser o policial. Tem diferença ou não tem diferença? Tem diferença. O afastamento do lar entra o policial. A monitoração é só juiz e... Tá, e se o delegado ele determinar a monitoração eletrônica em caso de risco, 24 horas comunica o juiz e o juiz tem 24 horas para decidir. Não tem a lei Henri Borel, que é essa lei aqui? A lei 14.344 de 2022? Que lei é essa? Violência doméstica familiar em face de criança e adolescente. Essa lei tem um artigo 14. E o artigo 14 da lei Henri Borel fala a mesma coisa. Pode ter o afastamento do lar. Em caso de risco, que ele determina? Juiz. Não tendo juiz? Delegado. Não tendo delegado? Policial. Você vai ler esse artigo 14 da lei Henri Borel. E a pergunta que vai ser cobrada é o seguinte. O conselho tutelar, na lei Henri Borel, pode determinar o afastamento do lar? Não. Na lei Henri Borel é quem? Juiz, delegado ou policial. O que o conselho tutelar pode fazer? Pedir que essas pessoas aqui determinem o afastamento. Ele não pode afastar, ele pode o quê? Pedir. Até aqui você está comigo, sim ou não, gente? Beleza? Pô, Roberto, é muita coisa. É difícil para você e para todo mundo, tá bom? Para você e para todo mundo. A menina outro dia chegou para mim. Roberto, poxa, queria fazer prova de delegado, mas é tão difícil. Para você e para todo mundo. Roberto, antes de o juiz decidir se ele resolveria. Deixa eu só contar essa história. Obrigado. Já foi. Eu falei, para você e para todo mundo. Porque tem muita matéria, é muito complexa. Cara, para você e para todas as pessoas que estudam. Mas por que você quer fazer essa prova para delegado? Porque eu advogo, eu não quero mais advogar. Por que você está advogando se você não quer? É porque eu fiz direito. Não porque você fez direito. Tu tá entendendo como você vai no âmago da pessoa? Para todo mundo é ruim, tá? Pode falar agora, Amir. No caso, se o juiz não, antes dele decidir nas 24 horas, seria desobediência se tiver uma opção na prova? Eu entendo que pode ser genérico, 3.330, né? Qual a pergunta dele? Pô, Alberto, mas aí o delegado, ele determinou, tudo bem? E antes dessas 24 horas houve um descumprimento. Pergunta bem pertinente. O 24 horas pode ser, porque o 24 horas é o quê? Descumprir ordem o quê? Judicial. Mas tem um crime lá do Código Penal que é desobedecer a ordem de funcionário público. Poderia ser, poderia em tese, o máximo, tá? O máximo. O 24 lá não vai ser. Lá é uma infração de menor potencial ofensivo. Entendeu? Tá, Alberto, entendi isso aqui, entendi isso aqui. Na lei Henri Borel não tem monitoração eletrônica em caso de risco, mas pode ser aplicado subsidiariamente. Como é que é a sistemática da medida protetiva da Lei Maria da Penha? Você vai ler os artigos 18 e 19.
Quem pode fazer o requerimento de uma medida protetiva? Artigo 19. O MP pode requerer e a ofendida, a vítima, pode requerer. Pergunta, na Lei Maria da Penha, o delegado pode requerer pela vítima a medida protetiva? Não. Então, Lei Maria da Penha, ou ao Ministério Público, ou a própria o quê? Ofendida. Que vai requerer a quem? Ao juiz. E o juiz decide em até 48 horas. Lei Maria da Penha. Pô, mas vem cá, eu conheço uma amiga minha que foi lá na delegacia, assinou um documento e o delegado mandou para o juiz. Mas quem pediu foi a ofendida. O delegado, artigo 12, inciso 3, vai remeter o pedido da ofendida ao... Aí o delegado tem um prazo de 40 para remitir o pedido dela com o juiz. Não é o delegado pedindo o quê? Diretamente. Tem diferença ou não tem, gente? Sim. Então, quando, por exemplo, uma mulher vai para a delegacia, eu quero a medida protetiva, tá? O delegado remete esse pedido dela ao juiz no prazo de 48 horas. E o juiz decide em até 48 horas. Alberto, óbvio que é até 48 horas, mas em caso de urgência pode ser de imediato, sim ou não? Sim. Ainda a Lei Maria da Penha, está acabando. 19, parágrafo 1º. A concessão inicial da medida protetiva. A primeira medida protetiva se for urgente, ela acontece sem audiência. Não tem audiência não, cara. E sem oitiva da MP. O MP, cara, por várias vezes no processo penal, ele é ouvido. O juiz ouviu o MP, o juiz ouviu o MP. Aqui não. Aqui na Lei Maria da Penha, irmão, a concessão inicial é de imediato, sem audiência e sem ouvir o quê? MP. Aí depois que concede, eu comunico o MP. Tá entendendo, senhor não? Pergunta. A concessão de medida protetiva de urgência deve ser ouvida o MP. Deve ser ouvida ou não precisa? Não precisa, não precisa. É urgente. Se eu abro vista para ele, pode acontecer algum problema? Pode demorar? Esse é o 19, parágrafo 1º. Agora, você concorda que a medida protetiva ela tem que ser revista, né? Porque ela não tem um prazo determinado. Então tem que ter a revisão da medida. Eu posso ter outras medidas protetivas. A concessão de novas medidas e revisão delas, 19, parágrafo 3º, tem que ouvir o quê? MP. Pegadinha de primeira fase. A concessão inicial de medida protetiva, Lei Maria da Penha, não precisa ouvir o quê? MP. Agora eu pedir novas medidas ou a revisão das pretéritas, aí eu tenho que ouvir o quê? MP. Inicial, não preciso. Renovar, preciso. 19, parágrafo 1º, 19, parágrafo 3º. Pô, Roberto, é difícil, né? Difícil é ficar duro, sem dinheiro, sem emprego, sem perspectiva. Vamos lá. E como é que é a concessão da medida protetiva de urgência na Lei Henri Borel? Aqui quem vai requerer é o MP e a ofendida. Concorda comigo? E o juiz decide em até 48 horas. Na Lei Henri Borel, olha a galera que pode requerer. Ministério Público. Delegado diretamente. Lei Maria da Penha pode? Não. Lei Ribeirão, delegado pode diretamente? Sim. Lei Maria da Penha, o delegado só remete o pedido da ofendida. Lei Riborel, o delegado pode o quê? Diretamente. Conselho tutelar também pode requerer diretamente a medida o quê? Protetiva. E também uma pessoa em favor do menor. Pai, mãe, responsável. Então, quem pode requerer medida protetiva na Lei Henri Borel? Ministério Público, delegado, conselho tutelar e pessoa em favor do menor. E reta a medida quem, gente? É o juiz. O juiz na Lei Maria da Penha decide em... E na Lei Henri Borel? 24 horas. Sabe o que eu acho interessante? Olha pra cá. Confie em você, acredite, é hora de vencer. Essa força existe dentro de você. Você pode até tocar o céu. Lei Maria da Penha. MP ofendida. A mulher, né? Ofendida da mulher, gente? Sim ou não? Toma! MP deu pau, conselho, pessoa em favor do menor. Aqui a concessão inicial, nem o menor, ele tá aqui. Você concorda comigo? Porque aqui, Lei Riborel, criança e
a concessão inicial da medida protetiva na lei Rambolão não inclui a menor, que é o próprio ofendido. Você concorda comigo? É quem? MP deu pau, conselho lá, e ou pessoa em favor a concessão inicial. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui é a concessão originária, tá? A concessão originária não inclui o próprio menor. Então tem uma audiência lá. O próprio menor, pela lei, não pode pedir. Olha que interessante. Agora, a lei Riborel. A revisão das medidas, revisão, MP, conceito de lá, pessoa em favor do menor e o próprio quê? Menor vítima. Porra, é muito detalhe. É ou não é, gente? É muito detalhe. Na lei Riborel, a concessão inicial de medida protetiva, pela lei, não pode ser pedida pelo menor. Mas a revisão pode ser pedida o quê? Pelo menor. Agora, uma coisa é certa, tanto na lei Maria da Penha, quanto na lei Henri Borel, não fala que o juiz pode conceder o quê? De ofício. Então, em provas objetivas, o juiz pode conceder de ofício, sozinho, sem provocação, medida protetiva. De acordo com a lei, tanto Maria da Penha quanto a lei Henri Borel, não. Ele tem que ser o quê? Provocado. Tem que ter o quê? Requerimento. Tudo bem? Então, pode ser de ofício? Não. Pela lei, não. Tá certo, gente? Tranquilo? São 8h33, o que eu vou fazer agora? Eu vou pagar o quadro inteiro, tá? Eu vou antecipar o intervalo, 10 minutinhos, aí a gente volta. Eu vou terminar essa lei hoje.